Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A meu ver, há três personagens interessantes nessa passagem. O primeiro deles, a febre. A febre aparece 3 vezes, a palavra febre. A sogra de Pedro estava sofrendo com febre alta. Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou imediatamente. Por que considero a febre um personagem? Porque tudo indica que era a febre que impedia que essa mulher se levantasse e começasse a servi-los. E também porque Jesus, diz o texto, ameaçou a febre, como se a febre fosse uma pessoa. Interessante pensar em tudo que para nós possa ser obstáculo para a gente se levantar e servir na vida de cada um de nós. O que seria a febre que pode nos impedir de fazer o bem, que pode nos impedir inclusive de nos levantarmos? Também nós devemos ameaçar a febre para que possamos de fato servir. O segundo personagem é o demônio, ou os demônios, porque as pessoas eram levadas até Jesus e Jesus então colocava as mãos em cada uma delas e as doentes eram curadas. De muitas delas também saíam demônios, e os demônios gritavam: Tu és o Filho de Deus. E Jesus também ameaçava os demônios e não deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Saber que Jesus era o Messias em si só não seria um problema, não seria motivo para que Jesus os ameaçasse, mas talvez 2 coisas pudessem significar o motivo para que Jesus os ameaçasse. Primeiro, revelar, ou pelo menos falar um segredo para o qual as pessoas não deviam ter conhecimento pela palavra dos demônios, mas deviam ter conhecimento por uma experiência pessoal. Esse poderia ser um motivo. Então os demônios atrapalhavam isso, ao dizerem quem Jesus era. E segundo, porque nos lábios dos demônios esta palavra não tem nada de profissão de fé. E, na realidade, o que importava para Jesus, como é o que importa ainda hoje, é que esta palavra seja uma palavra de fé.
quando nós dizemos Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a afirmação de que ele é o Messias, de que ele é o Salvador. Então é uma profissão de fé. A palavra Cristo não deve sair de nossos lábios apenas como uma palavra aprendida de cabeça, mas como uma expressão do coração. E isso os demônios não faziam. Por isso Jesus então os ameaçava. E o terceiro personagem, a multidão, que depois de Jesus fazer tanta coisa boa e se retirar para um lugar deserto para rezar, e depois de Jesus então fazer sinal de que ia continuar a sua missão, pregando em outros lugares, então diz o texto, as multidões o procuravam e indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. E Jesus então dizia, eu devo anunciar a boa nova do reino também em outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. Também aqui poderia haver dois motivos para Jesus se opor a eles. O primeiro, a segunda coisa que ele diz, que é o que ele realmente diz. Eu devo anunciar a boa nova em outros lugares também. Então este é um motivo. O segundo seria o fato de que aparentemente eles querem reter Jesus. Reter para eles. E isso não faz parte da verdadeira acolhida de Jesus. A acolhida de Jesus é expressa por aquilo que acontece na primeira das manifestações dele nesse trecho. Quem é tocado e curado por Jesus, sobre quem ele se inclina, imediatamente se levanta e se põe a servir, e não a querer beneficiar-se única e exclusivamente do que Jesus pode oferecer. Rezemos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.